Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar com você sobre transtorno bipolar. Você consegue identificar uma pessoa que tem esse transtorno? Muitas pessoas têm dúvidas e tentam identificar em outras pessoas ou até em si própria características do transtorno bipolar. Neste vídeo eu quero te falar de maneira prática e simples como é possível nós identificarmos e também diferenciarmos de aspectos referentes, por exemplo, à personalidade. Fique comigo neste vídeo. E o primeiro aspecto que eu quero te falar com relação ao transtorno bipolar é que ele tem um componente biológico, um componente químico importante. Isso quer dizer que o cérebro de uma pessoa que tem o transtorno bipolar tem algumas disfuncionalidades, algumas estruturas cerebrais podem estar alteradas. Por isso, esse transtorno não tem apenas correlação com algo que se refere à aprendizagem, aquilo que você vivenciou, talvez no seu passado, na sua infância, que pode ter feito você se tornar uma pessoa bipolar. Levando em conta este componente biológico, essa vulnerabilidade existe desde que a pessoa nasceu, desde que a criança veio a se desenvolver. E alguns gatilhos vieram a fazer com que o transtorno realmente viesse a ser desenvolvido por determinado indivíduo. Por ter este aspecto biológico incorporado no transtorno, a ciência entende que não há tratamento sem uso de medicação para o transtorno bipolar. Haja vista que quando o indivíduo usa a medicação, ele volta a ser quem ele era. Ele se organiza, ele funciona melhor dentro das características inatas, dentro das características que ele tem de personalidade. E aqui eu já quero entrar numa questão importante. Muitas pessoas têm dificuldade de diferenciar aspectos da personalidade com o transtorno bipolar. Quando nós falamos em características de personalidade, nós falamos em um padrão estável de comportamento. Isso quer dizer que aquela pessoa vai manifestar aquelas características, por exemplo, de ideias de grandiosidade, de uma euforia maior, por exemplo, características de hiperatividade, impulsividade, de uma agitação psicomotora, não em um período específico, mas sim fazendo parte da personalidade dela, fazendo parte dos comportamentos dela na maior parte do tempo. Diferentemente, o transtorno bipolar vai se caracterizar por comportamentos e atitudes que vão acontecer em alguns períodos do tempo. Fora deste período, quando a pessoa não está em surto, quando a pessoa não está passando por algum episódio maníaco ou de depressão, ela volta a ter comportamentos que são mais inerentes à sua personalidade. Uma ressalva importante aqui é que muitas pessoas acabam tendo dificuldade de observar e identificar esse transtorno num primeiro momento. Isso quer dizer que podem ter crianças e adolescentes com o transtorno e que este tempo para observar e para identificar o diagnóstico, se for levado por muito tempo, por exemplo, se esta criança permanecer com um episódio maníaco por 6, 9 ou até 12 meses, essas características da mania ou da hipomania, elas podem ser incorporadas à personalidade do indivíduo, o que torna, assim, o diagnóstico um pouco mais desafiador e difícil para o clínico que está avaliando. Mas ressaltando então que estas características que eu vou citar a vocês agora, elas ocorrem em períodos específicos. Elas não fazem parte de um funcionamento habitual do indivíduo. Isso é importante que você grave para que você entenda a diferença de características de personalidade para o transtorno bipolar. Antes de falar das características, eu quero te dizer que essas oscilações de humor que ocorrem com a pessoa que tem a bipolaridade, elas costumam acontecer por longos períodos. Isto é, essas oscilações não acontecem no mesmo dia ou numa mesma hora. Isto não é necessariamente característica do transtorno bipolar. Pode ser sim que essa pessoa sofra de um outro transtorno, como o transtorno de personalidade borderline. Mas agora você precisa entender que essas características elas vão perdurar por um período maior de tempo. Além disso, é importante você saber que por ter este componente biológico relacionado ao transtorno, não necessariamente haverá um gatilho para a manifestação dos comportamentos,
sejam comportamentos mais eufóricos, sejam comportamentos mais depressivos. Não precisa haver um gatilho para a manifestação desses comportamentos. Lembrando que a hereditariedade tem um papel significativo no transtorno. Por isso, é feita também uma avaliação do histórico familiar, principalmente com relação a parentes de primeiro e segundo grau. Vamos agora para as características principais do transtorno. Primeiramente, como o próprio nome já fala, bipolaridade envolve dois polos de comportamentos distintos. Um deles envolvendo episódios de mania ou hipomania, que logo em seguida eu vou explicar para vocês o que significa. E o outro polo é o polo da depressão. O indivíduo tende a oscilar por períodos relativamente longos entre estes dois polos. Porém, existem dois subtipos principais relacionados ao transtorno e eu quero colocar aqui para vocês. O primeiro é o tipo 1, transtorno bipolar tipo 1. Que tem como característica a presença de pelo menos um episódio maníaco. E o que é, então, este episódio maníaco? Quando nós falamos em mania ou em episódio maníaco, nós vamos entender que esta palavra no grego significa loucura, atitudes incoerentes e insensatas. Então, quando estivermos falando do episódio maníaco ou da mania, estaremos falando de comportamentos e atitudes incoerentes que fogem da normalidade e daquilo que o indivíduo manifesta como comportamento fora desses períodos de surto ou desses períodos desses comportamentos alterados. O transtorno bipolar tipo 1 vai se caracterizar pela presença de um episódio maníaco, pelo menos um episódio maníaco. E esse episódio maníaco vai acontecer por uma semana ou mais, com um humor muito elevado, expansivo ou irritável. Atente aqui, não necessariamente esse humor vai ser elevado e alegre, feliz. Ele pode sim ser um humor mais irritável. E atividades direcionadas a objetivos, uma energia mais aumentada. Além destas duas características, o indivíduo precisa apresentar pelo menos 3 dos sinais que eu vou falar para você agora. Autoestima inflada ou grandiosidade, redução da necessidade de sono, falar mais que o habitual, inclusive com uma fala mais prolixa, fuga de ideias ou pensamentos acelerados, facilidade em se distrair, envolvimento excessivo em atividades com alto risco para consequências negativas, como, por exemplo, compras em excesso, gastos com coisas que não são necessárias. Normalmente, nessa fase, o indivíduo se envolve em atividades prazerosas com alto risco. E aqui, cabe falar também da mania psicótica. Pode se confundir com a esquizofrenia. Por isso, o diagnóstico feito por um clínico é de extrema importância. A mania psicótica vai ter a presença de sintomas psicóticos, normalmente delírios de grandiosidade ou persecutórios, podendo até mesmo ocorrerem alucinações. Lembrando que delírios envolve algo que a pessoa acredita, mas que não é real. Este episódio maníaco pode de fato preocupar principalmente familiares, pessoas que estão próximas, pois de fato a pessoa tende a se desconectar da realidade muitas vezes, tendendo a um comportamento bastante incoerente e inadequado, muitas vezes até desinibido demais. Lembrando que para se fechar este diagnóstico de bipolaridade tipo 1, é necessário este episódio maníaco e não necessariamente a presença de algum episódio depressivo. Diferentemente do transtorno bipolar tipo 2, onde vai ser necessária a presença de um ou mais episódios depressivos, com também a presença de um episódio hipomaníaco. Hipomaníaco, como o próprio nome já diz, envolve sintomas de mania numa intensidade menor. Isso quer dizer que esta pessoa vai apresentar sintomas parecidos com o que eu citei anteriormente, porém numa intensidade mais leve. Muitas vezes, devido a essa intensidade ser menor, há bastante dificuldade neste caso da pessoa querer buscar alguma ajuda, pois nesses momentos onde ela está com o seu humor mais elevado ou até mesmo com a sua autoestima mais inflada, ela normalmente apresenta uma energia maior para as atividades, ela produz melhor e isso para ela acaba sendo sim um fator positivo.
O problema aqui é que as coisas vão acontecendo em doses homeopáticas. Esta pessoa vai se caracterizar nesses momentos de hipomania por um humor mais irritadiço muitas vezes, aquela pessoa que vai apresentar-se mais arrogante até em alguns momentos, minando os relacionamentos. Tem também ideias de grandeza. Aqui é importante ressaltar que não haverão delírios ou alucinações, mas meramente ideias de grandeza ou essa autoestima mais inflada. Estes períodos, que nós chamamos de hipomaníacos, eles precisam acontecer numa duração de pelo menos 4 dias. E como eu falei para vocês, aqui é necessário a presença de pelo menos um episódio depressivo. O problema é que muitas vezes esse diagnóstico não é feito de forma adequada e pacientes com transtorno bipolar muitas vezes são tratados com antidepressivos como se tivessem uma depressão unipolar, quer dizer, como se só apresentassem aquele episódio depressivo. Isso é grave porque muitas vezes o antidepressivo, o tratamento com antidepressivo para pessoas com transtorno do humor bipolar pode fazer o que nós chamamos da virada maníaca, fazendo com que essa pessoa venha a ter um surto ou uma crise ainda maior devido ao uso inapropriado da medicação a um tratamento que não foi bem direcionado. É muito comum este diagnóstico ser confundido, uma vez que o episódio depressivo muitas vezes é bem realçado, bem ressaltado, quando o episódio hipomaníaco acaba passando-se despercebido, como se fosse algo mais normal. E para finalizar, eu quero te falar algo muito importante. Hoje, o número de pessoas com transtorno bipolar tem aumentado consideravelmente e nós associamos isso a fatores ambientais. Essas mudanças ambientais influenciando no transtorno são melhor explicadas pela neurociências quando nós estudamos a epigenética, que é, de fato, os genes a serviço do meio. Isso quer dizer que situações externas, ambientais, podem afetar a expressão dos nossos genes, fazendo com que nós estejamos mais suscetíveis ao desenvolvimento de algumas doenças. E algumas dessas mudanças ambientais que têm acontecido são, por exemplo, a falta de rotina e o excesso de estímulos por 24 horas. O uso excessivo, por exemplo, de celular altera consideravelmente o ciclo sono-vigília, fazendo também com que o nosso cérebro sofra modificações. A alteração de sono e a própria privação de sono, ela tem total relação com o equilíbrio e com a estabilização do nosso humor. Outra questão importante é o uso excessivo de estimulantes como a Ritalina ou até mesmo de antidepressivos. Como eu falei anteriormente para vocês, os antidepressivos utilizados por uma pessoa que tem transtorno bipolar podem ser muito perigosos no sentido de causar o que nós chamamos dessa virada maníaca. A pessoa pode vir a desenvolver um episódio maníaco numa intensidade ainda maior. E o uso de álcool e drogas em idade precoce também pode alterar a química cerebral, podendo influenciar também no desenvolvimento do transtorno. Bom, se você se identificou com o vídeo, se você identificou alguma pessoa ou familiar que pode estar sofrendo deste transtorno, eu oriento você o quanto antes a buscar um tipo de ajuda para que o melhor tratamento seja realizado para essa pessoa. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima!